No vídeo anterior a gente viu que seria uma base de um espaço vetorial, ou seja, um conjunto que gera o espaço vetorial e que é linearmente independente. Nesse vídeo a gente vai ver algumas utilidades da base, no sentido de todo o trabalho que pode aparecer em um espaço vetorial fica simplificado à medida que a gente fixa uma base e descreve todos os vetores em função dela. Vamos começar então com as coordenadas. Você tem um espaço vetorial V, de dimensão n, e uma base B com vetores V1, V2, Vn, uma base de V. Bom, por ser uma base de V, sabemos que por ele gerar o conjunto V, existem números, existem escalares A1, A2, An, da maneira que essa combinação linear dos vetores do conjunto B resultam no vetor U, ou seja, U é escrito, né, como uma combinação linear dos vetores da base B. Bom, o fato que o conjunto B é linearmente independente vai exercer um papel adicional, né, na existência desses escalares. Vejamos, se tivéssemos outros escalares, B1, B2, Bn, de tal maneira que essa combinação linear com os escalares B1, B2, Bn resultasse no mesmo vetor U, então a combinação com os escalares A1, A2, An seria igual à combinação com B1, Bn, ambos resultam no mesmo vetor que seria U, e adicionando aqui os opostos aditivos de cada um dos vetores e usando propriedades das operações de adição e multiplicação por escalar lá no espaço vetorial V, a gente pode reescrever aquela igualdade acima desta forma: A1 menos B1 multiplicando o vetor V1, A2 menos B2 multiplicando o V2, etc. AN menos BN multiplicando o vetor Vn, isso igual ao vetor nulo aqui do lado direito. Bom, o conjunto B, por ser uma base, ele é um conjunto linearmente independente. Isso quer dizer que, nesta equação destacada aqui, que nós temos uma combinação linear desses vetores, resultando no vetor nulo. A única possibilidade para esses escalares que multiplicam cada um dos vetores é que todos os escalares sejam iguais a zero. Isso quer dizer, então, que cada escalar que está entre parênteses multiplicando cada um dos vetores, todos devem ser iguais a zero, pois o conjunto é Li. Isso quer dizer o que então? De maneira mais prática, sendo esses números iguais a zero, você tira que o A1 ele tem que ser igual ao B1, que o A2 tem que ser igual ao B2, etc. Ou seja, que o AI tem que ser igual ao BI para todo I de um AN. Bom, então, esta conta relativa à base nos mostra que, dado um vetor, existem únicos escalares, tais que aquele vetor é escrito como combinação linear da base com aqueles escalares. Obviamente que essa unicidade depende da ordem com que você está fixando a sua base, e existe uma nomenclatura adicional sobre isso, onde chamamos a base de uma base ordenada, de modo que você tenha a unicidade destes escalares. Bom, estes números, por serem únicos para cada vetor, eles identificam, eles representam cada vetor dentro do espaço vetorial em termos daquela base. Vamos chamar estes números de coordenadas do vetor em relação àquela base. Então, representaremos assim as coordenadas de um vetor no espaço relativos à base B. O vetor entre colchete, indexado pelo símbolo que utilizamos para a base, neste caso aqui, B. Veremos a utilidade de escrever estas coordenadas para cada vetor como uma matriz coluna. Bom, a primeira ideia de você representar um vetor por suas coordenadas fixada a uma base do espaço vetorial é você traduzir as operações no espaço vetorial, que são adição de vetores e multiplicação de vetores por escalar, por operações somente nas coordenadas, que seriam traduzidas como operações em matrizes. Por exemplo, digamos que você tenha um certo espaço vetorial V, vetores U e V, quaisquer, desse espaço vetorial V,
e um conjunto, digamos B, formado por vetores V1, V2, etc., Vn, que seja uma base de V. Então, pelas considerações anteriores, sabemos que existem únicos escalares que, tais que as combinações lineares envolvendo V1, V2, Vn resultam em U e V, que seriam as coordenadas do U e do V. Por exemplo, digamos que o nosso vetor U relativo à coordenada relativa à base B tem as seguintes coordenadas. Por exemplo, A1, A2, etc., AN. Quando a gente escreve esta expressão aqui, matricial, a gente está dizendo simplesmente que o vetor U é o resultado da operação A1 vezes o primeiro vetor da base, mais A2 vezes o segundo vetor da base, etc., respeitando a ordem, AN vezes o último vetor da base, que seria o Vn. Mesma coisa vai acontecer para o vetor V. Digamos que o vetor V, relativo à base B, tenha coordenadas B1, B2, etc., Bn. Bom, se as coordenadas de V são B1, B2, Bn, isso quer dizer, né, obviamente, que o vetor V é dado pelo resultado da operação B1 vezes V1 mais B2 vezes V2, etc., mais Bn vezes Vn. Bom, o que acontece quando tentamos somar os vetores U mais V, repetindo as expressões que aparecem aqui deles em função da base B? Como as operações são associativas e existe a distributividade entre as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, a gente pode reescrever, reorganizar esta soma diretamente da seguinte forma: A1 mais B1 vezes V1, como se estivéssemos colocando o V1 em evidência nesta organização, usando a associatividade e a distributividade, mais A1, A2 mais B2, que são os termos que multiplicam o vetor V2, etc., até o último vetor, que ele ficaria multiplicando AN mais BN, seria o vetor aqui VN. Bom, só que cada vetor, pelo fato do V1, V2, Vn serem LI, cada vetor é escrito de maneira única, como essa combinação linear. Isso quer dizer que o número A1 mais B1, o número A2 mais B2, etc., AN mais BN, são os únicos números que podem aparecer multiplicando cada um desses vetores nessa ordem para que o resultado seja justamente U mais V. Em outras palavras, nós estamos dizendo que as coordenadas do vetor U mais V, relativo à base B, são justamente esses números, A1 mais B1, A2 mais B2, etc., AN mais BN. Perceba ainda que esta matriz coluna com as coordenadas do vetor U mais V é justamente a matriz que apareceria se somássemos a matriz de U com a matriz de V. A soma dessas duas matrizes dá justamente essa outra matriz. Então, este exemplo aqui está nos mostrando que a soma de vetores, quando a gente trabalha com coordenadas, ou seja, cada vetor representado por suas coordenadas, simplesmente é traduzida pela soma de duas matrizes colunas, seriam as matrizes das coordenadas. A mesma coisa vai acontecer quando formos fazer a multiplicação por escalar, né, um número vezes um vetor, quando ele está em coordenada. Por exemplo, se tivéssemos aqui um certo número k e multiplicássemos pelo vetor u, pela distributividade da operação de multiplicação com relação à soma, nós teríamos o seguinte resultado: k vezes a1 multiplicando o vetor v1, k vezes a2 multiplicando v2. Este k iria multiplicar cada parcela desta soma, que é uma combinação linear
resultando em U, até a última aqui, o K vezes AN, multiplicando Vn, e consequentemente a gente percebe que a matriz do vetor K vezes U relativo à base beta, com suas coordenadas, ficaria justamente K vezes A1, K vezes A2, K vezes AN, que é basicamente o mesmo resultado se fizéssemos o produto desta matriz de coordenadas em U pelo escalar, pelo número K. Então, da mesma forma, a multiplicação por escalar é traduzida, independente do espaço vetorial, ela é traduzida pela multiplicação de um número pela matriz. Bom, então esses dois exemplos envolvendo soma e multiplicação por escalar nos dizem que não importa qual espaço vetorial, ele pode ser o Rn, ele pode ser um espaço de matriz, ele pode ser um espaço de polinômio, espaço de qualquer coisa, não importa qual é o elemento do espaço vetorial, que tipo, né, ele tem, mas uma vez fixada, uma vez escolhida uma base daquele espaço e todos os vetores serão traduzidos, serão representados por uma matriz coluna de coordenadas e as operações, não importa como elas estejam definidas originalmente, elas serão traduzidas por operações simples de soma entre matrizes e multiplicação de escalar por uma matriz. Vimos anteriormente que fixada, escolhida uma base, nós podemos traduzir as operações do espaço vetorial por operações com matrizes de coordenadas naquela base. A questão agora é, qual a relação entre as coordenadas quando nós temos duas bases diferentes para o mesmo espaço vetorial? Vamos simplificar aqui a nossa dedução desta relação, imaginando que nosso espaço tenha dimensão 3, de modo que nossas bases vão ter 3 elementos. Então, sejam A, o conjunto formado por U1, U2, U3, e B, o conjunto formado por V1, V2, V3, duas bases do mesmo espaço vetorial V. A gente sabe então que, dado um vetor W, existem escalares, que são as coordenadas, que são únicas para cada base, A1, A2, A3, B1, B2, B3, tais que o vetor U relativo à base A seja escrito desta forma, A1 vezes U1, A2 vezes U2, A3 vezes B3 vezes U3, e esse mesmo W seja escrito relativo a outra base, como B1 vezes V1 mais B2 vezes V2 mais B3 vezes V3. Bom, então o vetor W está escrito de duas maneiras diferentes, um envolvendo os vetores da base A e outra os vetores da base B. Bom, os vetores U1, U2 e U3 também são vetores do espaço V. Então, obviamente, eles também podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Vamos escrever isso. O vetor U1, vamos escolher a notação para os nossos escalares, que seriam suas coordenadas, sendo essas aqui. A11, sendo o primeiro escalar, multiplica o primeiro vetor. A21 vezes V2. A31 vezes V3. Ou seja, esses números A11, A21 e A31 são as coordenadas do vetor U1 na base B. A mesma ideia vai se aplicar para o vetor U2 e para o vetor U3, ou seja, para todos os vetores da base A. Você vai colocá-los em função da base B, ou seja, como combinação linear da base B. Os escalares aqui vamos colocar desta forma. Para o vetor U2, vamos colocar A12 multiplicando o primeiro vetor, A22 multiplicando o segundo vetor e A32 multiplicando o terceiro vetor. E para o U3, A13 vezes o primeiro, A23 vezes o segundo, A33 vezes o terceiro. Bom, depois de escrever cada vetor U1, U2 e U3 em função dos vetores da base B, são os vetores V1, V2 e V3, nós podemos substituir essas expressões que estão aqui
na expressão de cima, onde tínhamos ali o W em função do U1, U2 e o 3, de modo que vamos ter a expressão aqui de baixo, o W dado por A1 vezes essa expressão aqui que seria o U1, mais A2 vezes essa outra que seria o U2, mais A3 vezes essa outra que seria o U3. Bom, substituindo e reorganizando de modo a colocar o V1 e o V2 e V3, entre aspas, em evidência, o vetor W será escrito então como essa expressão, que está aqui, vezes V1, essa próxima vezes V2, essa próxima vezes V3. Só que o mesmo vetor W, escrito em função de V1, V2, V3, já era dado anteriormente por B1 vezes V1, B2 vezes V2 e B3 vezes V3. Como vimos, a forma de escrever um vetor em função de uma mesma base é única. Isso quer dizer então que o número que multiplica o V1, que seria o B1, ele tem que ser o mesmo número que aparece aqui na expressão A1 vezes A11 mais A2 vezes A12 mais A3 vezes A13. Isso vai acontecer também para os vetores, para os números B2 e B3. O B2 vai ter que ser exatamente igual a este número que multiplica o V2 e o B3 igual a este número B3. Bom, então escrevendo aí, comparando as coordenadas que tínhamos de W anteriormente com essas novas coordenadas, sabendo que elas são únicas, então teríamos que o B1, B2, B3, que são as coordenadas em B, para o vetor W, estão relacionadas com as coordenadas A1, A2 e A3 desta forma: o B1 em função do A1, A2 e A3, o B2 em função do A1, A2 e A3, o B3 em função de A1, A2 e A3. E observem que os números que aparecem aqui, além do A1, A2 e A3, são justamente as coordenadas dos vetores da base A em função dos vetores da base B. Essas três igualdades, neste caso, por simplicidade, a gente pode perceber que elas podem ser escritas na forma matricial da seguinte forma: a matriz B1, B2, B3, que seriam as três coordenadas aqui do lado esquerdo, igual a matriz A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, uma matriz 3 por 3, vezes uma matriz 3 por 1, A1, A2 e A3. Percebam que a multiplicação dessa matriz 3 por 3 pela matriz A1, A2 e A3, cada linha da matriz nova, da matriz 3 por 1 resultante, corresponde justamente a uma linha do que está aqui do lado direito dessas igualdades. Perceba ainda que esta matriz 3 por 3 que está aqui contém apenas os números que são coordenadas dos vetores da base A em relação à base B. Esta matriz, portanto, ela é a matriz que faz a associação entre as coordenadas do vetor na base A e as coordenadas do vetor na base B. Então, no caso geral, de dimensão n, se tivermos duas bases A e B com vetores U1, U2, UN, V1, V2, Vn, bases do mesmo espaço vetorial V, se colocarmos os vetores U1, U2, UN, ou seja, os vetores da base A, em função dos vetores da base B, como combinação linear, e pegarmos as coordenadas de cada um dos vetores e montarmos esta matriz, esta é a matriz que vai fazer o papel semelhante à matriz do exemplo anterior. É a matriz que, multiplicada pelas coordenadas
de um vetor na base A vai resultar nas coordenadas de um vetor na base B, e por isso ela é chamada de matriz de mudança de base da base A para a base B. Ou seja, você, ao multiplicar esta matriz por coordenadas de um vetor na base A, você terá como resultado as coordenadas daquele mesmo vetor, porém na base B. Perceba ainda o padrão como essa matriz ela é construída. Então, a matriz que muda de A para B, você coloca os vetores da base A, que é a base de partida aqui, em função, como combinação linear, dos vetores da base B. Os números que vão aparecer aqui, que são as coordenadas desses vetores, percebam que eles aparecem como colunas da matriz de mudança de base. Ou seja, por exemplo, o A1, A11, A21, etc., são as coordenadas do primeiro vetor da base A em termos da base B. Esses números eles entram aqui na matriz formando a primeira coluna. Os números que aparecem aqui, que são as coordenadas do segundo vetor da base A em relação à base B, formam a segunda coluna da matriz e assim por diante. Ou seja, está montando a matriz coluna por coluna a partir das coordenadas dos vetores da base A em relação à base B. Vamos ver então esse seguinte exemplo. Considera o espaço vetorial R2, para simplificar aqui a conta, um espaço pequeno, dimensão 2, e duas bases para esse espaço R2. A base A, formada por esses vetores aqui, o 1 e o vetor 2 menos 1, e a base B, formada pelo vetor 1, 0 e o vetor menos 1, 3. Inicialmente, perceba que é fácil verificarmos que esses conjuntos realmente formam bases do espaço R2, porque são em cada conjunto aqui vetores que não são paralelos, não são múltiplos um do outro, ou seja, são vetores LI. Lembrando que vetores, quando você tem dois vetores apenas, para ser LD, um precisa ser múltiplo do outro. Caso contrário, serão LI. Além disso, como são exatamente dois vetores e o espaço em questão é o R2, que tem dimensão 2, então dois vetores LI em um espaço de dimensão 2 automaticamente já são base. Bom, como encontrar a matriz de mudança de base da base A para a base B, então? Pelo descrito anteriormente, esta matriz de mudança de base aparece em suas colunas as coordenadas dos vetores da base A em relação à base B. Então, você vai pegar cada um dos vetores da base A e encontrar números, digamos, A minúsculo vezes o primeiro da base B, mais B minúsculo vezes o segundo da base B, e depois resolver um sistema para o outro vetor, encontrando outros números. Vou colocar aqui C vezes o primeiro, D vezes o segundo. Encontrando este A, este B, este C e este D, estes quatro números, a matriz de mudança de A para B será construída desta forma. Os dois números que aparecem aqui como coordenadas do primeiro vetor vão formar a primeira coluna da matriz. E os dois números que aparecem como coordenada do segundo vetor vão formar a segunda coluna. Ou então, comparando o vetor que está aqui do lado esquerdo com o vetor resultante desta operação aqui do lado direito, nós vamos encontrar o seguinte sistema: A menos B igual a 1, que é igualando as primeiras coordenadas da esquerda e da direita, 3B igual a 1, que é igualando as segundas coordenadas. Na equação de baixo, envolvendo o segundo vetor, vamos ter um sistema parecido. C menos D igual a 2, são as primeiras coordenadas. 3D igual a menos 1, as segundas coordenadas. Então, para encontrar o A, B, o C e o D, basta resolver esses dois sistemas. Então, vamos ter aqui, no primeiro sistema, na segunda equação, B igual a 1/3,
que substituído na primeira equação, onde o A é igual a 1 mais B, vamos ter o A igual a 4 terços. No sistema de baixo, na segunda equação, o D é menos 1 terço. Substituindo em cima, vamos ter que o C ele é 2 mais D, então fica 2 menos 1 terço, ou seja, 5 terços. Logo, a nossa matriz de mudança de base seria a matriz. Primeira coluna, 4 terços, 1 terço, que são as coordenadas do primeiro vetor da base A em relação à base B. E a segunda coluna, 5 terços menos 1 terço, que são as coordenadas do segundo vetor da base A com relação à base B. Vamos ver aqui agora na prática como a matriz de mudança de base ela atua para você relacionar as coordenadas dos vetores em bases diferentes. Então, esta identidade que está aqui, a matriz que vai de A para B, multiplicando a matriz de coordenadas do vetor V na base A, terá como resultado a matriz de coordenadas do mesmo vetor, que é o V, porém na base B. Vamos ver aqui usando o exemplo anterior, onde tínhamos aqui esta matriz de mudança de base na base A para a base B no espaço R2. A matriz era essa e significa o quê? Se você escolhe, por exemplo, escolhe um vetor qualquer, vamos chamar aqui de vetor V, um vetor aleatório aqui de exemplo, digamos 4 menos 3. Isso aqui é um vetor de R2. Quais são as coordenadas desse vetor V com relação à base A? Então, nós precisamos encontrar aqui dois números que vão aparecer aqui nessa coluna, satisfazendo a seguinte equação. O vetor 4 menos 3 tem que ser igual a este primeiro número, vou chamar de x, vezes o primeiro vetor da base A. A base A aqui no outro exemplo era o vetor 1, era o primeiro vetor, mais um outro número que vamos encontrar, vou chamar de y, vezes o segundo vetor da base A, que neste caso aqui do nosso exemplo é o vetor 2 menos 1. 2 menos 1. Então, teremos o sistema x vezes 1 mais 2 vezes y igual a 4. X vezes 1 mais y vezes menos 1 igual a menos 3. Então, resolvendo esse sistema, vamos encontrar as coordenadas desse vetor V na base A. Então, podemos, por exemplo, neste caso, subtrair a primeira equação da segunda, de modo que você cancele o x. Então, ficaríamos com 3y, seria 2y menos y, 3y. E do lado direito, 4 menos 3, ou seja, 4 mais 3, ou seja, 7. Então, o y aqui ele é 7 terços. Com esse valor de y, escolhendo aí alguma equação, por exemplo, a segunda, a gente encontra o valor de x. X ficaria igual a menos 3 mais y, ou seja, menos 3 mais 7 terços, que vai dar aqui menos 9 mais 7, ou seja, menos 2 sobre 3. Então, essas são as coordenadas do vetor V na base A. Então, vamos colocar aqui na nossa matriz. O primeiro número é o x, que é o que multiplica o primeiro vetor. Lembrando sempre de respeitar a ordem da base, para não confundir as coordenadas. Então, esses seriam as coordenadas do vetor V. Bom, se você usar a matriz I, que é a matriz de mudança de base, você pode encontrar as coordenadas desse vetor V na base B, sem precisar resolver um sistema parecido com esse. Você faria apenas a seguinte conta. As coordenadas do vetor V na base B
é simplesmente o resultado da operação, pegando a matriz que vai da base A para a base B e multiplicando pela matriz de coordenadas do vetor V na base A. Bom, então, com essas coordenadas do vetor V na base A, se a gente multiplica a matriz de mudança de base da base A para a base B por essa matriz de coordenadas na base A, o resultado vai ser a matriz de coordenadas do vetor V, porém na base B. A matriz de mudança, neste exemplo, foi calculada anteriormente essa matriz aqui, com essas coordenadas. A matriz com coordenadas na base A vai ter aqui o menos 2 terços e o 7 terços, que são as coordenadas encontradas anteriormente. Passamos aqui a multiplicação dessas duas matrizes, a matriz de 2 por 2 vezes a matriz de 2 por 1. Vamos ter aqui no resultado a matriz de 2 por 1, que vai ser a matriz de coordenadas na base B. Então vamos ter aqui a primeira vezes a primeira, né? 4 terços vezes menos 2 terços. Vamos ter aqui menos 8 sobre 9, 3 vezes 3. Depois, 5 terços vezes 7 terços. Então, vamos ter aqui 35 sobre 9. Na segunda linha, 1 terço vezes menos 2 terços, menos 2 sobre 9, menos 1 terço vezes 7 terços, menos 7 sobre 9. Somando agora, vamos ter o resultado final, menos 8 nonos mais 35 nonos. Vamos ter, então, 27 positivo, 35 menos 8 sobre 9. E embaixo, menos 2 menos 7 menos 9, menos 9 sobre 9, 9 sobre 9, 1, então menos 1. 27 sobre 9, simplesmente 3, e aqui menos 1. Então, o número 3 e o número 1 são justamente as coordenadas do vetor V na base B. Ou seja, se você fizer a conta 3, que é a primeira coordenada, vezes o primeiro vetor da base B, que é o vetor 1, 0, e somar com o número menos 1, que é a segunda coordenada, vezes o segundo vetor da base B, que é o menos 1, 3, vamos ter 3 vezes 1 mais menos 1 vezes menos 1, que é 1. 3 mais 1, 4. Na primeira entrada. E na segunda entrada, 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 3, menos 3. Percebe que vai dar justamente, né, o vetor V. Ou seja, que realmente esses números aqui são as coordenadas do vetor V na base B. Bom, uma outra propriedade interessante sobre matriz de mudança de base é a relação entre as matrizes que mudam da base A para uma base B e uma outra matriz que muda da base B para a base A. Na verdade, essa propriedade diz que essas matrizes elas são invertíveis e uma é a inversa da outra. Por exemplo, no nosso caso anterior, nós tínhamos a matriz que vai de A para B, que é essa matriz que está aqui. Se a gente calcula a inversa dessa matriz, vamos obter esta matriz aqui de baixo. O que a propriedade fala é que essa matriz aqui de baixo, na verdade, é a própria matriz que vai da base B para a base A. Vamos fazer um teste verificando que essa matriz realmente muda da base B para a base A, pegando o vetor que utilizamos no exemplo anterior, que era o vetor 4 menos 3. Fizemos as contas e chegamos à conclusão que este vetor ele tem coordenadas na base B, dada por 3 e menos 1. Isso quer dizer, então, que se a gente pega esta matriz, 1 terço na primeira coluna, 5 terços menos 4 terços na segunda coluna, e multiplica pelas coordenadas desse vetor, que são os números 3 menos 1,
O resultado que deve aparecer aqui, nesta operação, deve ser justamente as coordenadas do vetor na base A. Vamos verificar. Multiplicando a primeira linha aqui pela coluna, 3 menos 1, ficaria 1 terço vezes 3, 5 terços vezes menos 1. A segunda linha, 1 terço vezes 3, que é 1, menos 4 terços vezes menos 1, vai dar mais 4 terços. Somando aqui, vamos ter 1 menos 5 terços vai dar menos 2 terços. Embaixo, 1 mais 4 terços vai dar justamente 7 terços. Menos 2 terços e 7 terços, te lembra que são justamente os números encontrados aqui, que são as coordenadas do vetor V na base A, como queríamos, né? Ou seja, realmente esta matriz é a matriz que muda da base B para a base A. Obviamente, fizemos apenas um teste, mas isso é um fato geral para todas as matrizes de mudança de base. Uma matriz que muda da base A para a base B tem como inversa a matriz que muda da base B para a base A.